Então, dando continuidade ao nosso estudo da obra de Ubaldi, a grande síntese, né? Entre a planta, o animal e o homem, só existe a diferença devido ao caminho maior ou menor que foi percorrido. Pensais quanta parte de vós mesmos está confiada aos automatismos, como também a racionalidade humana tende a cristalizar-se em atitudes instintivas, como passa a ser instinto tudo que foi profundamente conquistado. Existe, pois, uma zona obscura do subconsciente e uma zona lúcida do consciente. Além disso, há uma terceira zona, a do superconsciente, em que tudo são expectativas, preparando-se às conquistas do amanhã. Fase possuída apenas como pressentimento e contida em germe das causas que atuam no presente, de que ele representa o desenvolvimento. Zonas que em sua amplitude e posição são relativas ao ser, de acordo com o seu grau de desenvolvimento. Lembrando sempre que o ou seja, caminhos percorridos e experiências adquiridas, para outros mais adiantados. Esses limites variam também durante a vida do mesmo indivíduo, pois a vida é justamente o período das aquisições e transformações da consciência. A idade mais adequada a essas aquisições, em outras palavras, mais suscetível de educação, é a juventude. A consciência, refeita pelo repouso, é mais propensa à assimilação ao estabelecimento de novos automatismos, que depois se fixarão indelevelmente no caráter. Os primeiros serão os mais profundos e mais resistentes. É bem lógico o que ele está falando, é bem racional. Né? Reassumindo rapidamente todo o caminho percorrido pela evolução, a zona da consciência. Diga. Porque eu não entendi. Quais são os mais profundos e mais resistentes? Porque aí eu não consegui linkar com quais são os mais profundos e resistentes. Os primeiros, as primeiras conquistas, né? Elas estão mais profundos, né? E então elas vão ficando mais resistentes com o passar do tempo, né? A menos que a gente vá lá e faça uma releitura, faz ela voltar para a superfície, né? Mas os automatismos mais resistentes são os mais antigos, né? A gente só consegue modificá-los se a gente fizer um propósito de interiorização, fazer uma consulta interna, voltar ele para a superfície e modificá-lo, né? Essas atitudes, às vezes, automatismos, preconceitos que a gente tem, atitudes que a gente, sem querer, percebe. Poxa, eu tenho uma atitude dessa, então eu tenho que fazer uma revisita, fazer aquilo voltar para a superfície, para ele deixar de ser os primeiros, né? Passar a ser um dos últimos, para a gente poder controlar melhor, né? Foi assim que eu entendi. No livro, né, eu acho até que eu falei na semana passada, no livro A Sese Mística, do Pietro Baldi, ele volta nesse assunto. E lá naquele livro, ele tem uma figura tão bacana para representar o subconsciente, o consciente, o superconsciente. Eu queria até ver se eu podia apresentar aqui a figura do Pietro Baldi sobre esse assunto. Por favor. Eu vou só colocar aqui, então, só essa figura, que é do livro, que é sobre esse assunto. Ele, né, nesse livro do Baldi, ele apresenta aqui, ó, não sei se tá aparecendo. Tá aparecendo? Tá aparecendo, Ismael. Tá sim. Aqui, nesse aqui é do livro do Pietro Baldi, o A Sese Mística. Então, tá aparecendo a minha seta aqui? Mexendo?
Ou não? Tá sim. E aqui são em 3 momentos diferentes da evolução do espírito, né? Ele está evoluindo de A para B e depois de B para C. Essa parte clara seria o consciente. Essa parte aqui é o subconsciente e aqui é o superconsciente. À medida que o ser vai evoluindo, algumas coisas que eram conscientes já começam a entrar em automatismos e vão ficando no subconsciente. E o consciente, ele aumenta. Ó, aqui é bem a fronteira entre o superconsciente e o consciente, ó, ele fica ainda meio nublado. E à medida que vai evoluindo, o consciente vai ficando cada vez... ele vai adentrando em zonas que antes eram do superconsciente. Então, essa figura é bacana. E aí, o que acontece? O que antes era instinto, ele... Aqui, depois vai ficando muito mais profundo lá no subconsciente, né? Porque o consciente já está lá em cima. Então, era essa a figurinha aí que... Ô, Silvio, se puder... não sei se voltou a passada. Então, era só essa figurinha que eu queria compartilhar aqui sobre esse assunto, sabe? Só que tá pequeno aí. Aí ficou bem clara essa ideia, né, Ismael, de que os primeiros vão ficando cada vez mais profundos, né? Vão ficando para trás. Mas eles vão ficando para trás, mas não ficam esquecidos, né? Eles ficam só latentes. Latente, vira instinto, né? Vira instinto. Vira subconsciente. E eu acho que viram as crenças limitantes também, né? Isso que o Paulo Brito falou, que de repente você tem que visitar lá aquilo para se reconstruir, né? Trazer para a superfície, né? Trazer para a superfície para ser refeito, né? Essas crenças limitantes, é isso aí, isso mesmo. Ficou bacana desse jeito. E um ponto também, nessa ideia do subconsciente, do consciente e do superconsciente, é que quanto mais acima, maior força ela tem para abarcar o que já foi assimilado, né? Por exemplo, então, no processo do automatismo, a gente tem a questão da fome. Então, que está ligado à sobrevivência, é muito forte, né? Então a gente busca o alimento por conta da sobrevivência. À medida que vai evoluindo, vão vindo outras estruturas da racionalidade, ali no consciente, a gente começa a trabalhar um pouco mais essa questão da fome, né? Então uma pessoa, ela pode fazer uma greve de fome por uma causa maior, né? Então isso, do ponto de vista ali do subconsciente, parece uma loucura, né? Mas como você está fazendo uma greve de fome? Mas o racional, ele já tem, ele abarca uma estrutura maior, então ele consegue se manter, mesmo que os automatismos eles fiquem falando assim, olha, tá ali com fome, ele consegue ressignificar aquilo dentro de uma estrutura maior. Então, acontece isso, acaba que muitos dessas estruturas do subconscientes, elas vão sendo ressignificadas dentro de novos princípios que a pessoa ela vai assimilando. A mesma questão do medo, né? Então a pessoa ela vai em um local assim, ela fica com certo medo, mas ela já consegue ressignificar aquilo, colocar dentro de um aspecto que ela consegue desenvolver a coragem, mesmo que tenha aquele medo, ela tem ali uma visão maior que ela consegue acabar realizando ações e assim por diante. Eu estava pensando aqui essa coisa, né, que o Paulo falou, né, que vocês todos falaram, né, de você, para mudar esses instintos que vão ficando sedimentados lá no fundo, né, como analogia de qualquer mistura para se tornar homogênea, né? Você só vê a superfície da mistura, mas para ficar homogêneo você tem que ir lá no fundo, trazer para cima e mexer a mistura, né? Que aí ela vai começar a ficar homogênea. Então você não pode deixar ela ficar ali
sedimentada, inerte, para a coisa ficar homogênea, para a gente ter acesso a toda a nossa, digamos assim, grandeza espiritual, mental, consciência, tudo, né? A gente tem que, de vez em quando, ir com a colherzinha lá no fundo, trazer para cima e mexer a mistura, né? Aí tudo vai ficando igual. Essa questão que o Ismael colocou de alimentação, a gente coloca nessas terapias como o passo mais fácil das pessoas se transformarem e de transformar o mundo também, porque quando você escolhe direito, por exemplo, aquele conceito de alimentação quilômetro zero, né? Que você escolhe se alimentar dos alimentos que estão perto de você, uma distância de 100 quilômetros, ou usando o calendário, os alimentos da estação, e até o jejum, né? São todas escolhas que você transforma a tua vida e o teu entorno. Isso que você falou do jejum é legal, porque a pessoa que nunca fez jejum vai ter muita dificuldade, né? Porque o organismo não está acostumado com aquilo, aquilo que o Ismael falou, o instinto, você está com fome, vai comer, né? E eu conheço pessoas que começaram, não se alimentam muito depois das 8 da noite, né? Quase que não come nada, só suco ou água, né? E essa pessoa me falou que depois que ele começou com esse hábito, ele dormiu de forma muito mais tranquila, sabe? Mas ele teve que se forçar no início, né? Depois virou hábito. Tem tratamento, tem pessoas que fazem tratamento para pequenos tumores, que fazem jejum de 21 dias, né? E no final dos 21 dias some o tumor, porque o corpo entra em autorrecuperação, né? E outro exemplo de transformação de mundo foi o Gandhi, né? Sim. Na greve de fome, não foi um jejum dele, né? Foi uma greve de fome, mas ele fez tudo o que ele queria sem levantar uma arma, né? É verdade. Reassumindo rapidamente todo o caminho percorrido pela evolução, a zona da consciência tende sempre a subir, deslocando-se para o superconsciente. Educação, hábitos bons e maus, tudo se fixa em automatismos, transmitidos ao subconsciente. A fase lúcida do trabalho construtivo se transfere para campos mais elevados e mais profundos, para o âmago do ser na assimilação de qualidades espirituais. É a figura que o Ismael mostrou, né? Assim, nada se perde de todas as dores e lutas da vida, de todo bem e mal praticados. Nada se perde fora de vós, pelo princípio de causa e efeito. Não se perde dentro de vós pelo princípio de transmissão ao subconsciente. A herança de vossas culpas, como de vossos merecimentos, o resultado de todas as vossas fraquezas ou esforços, vós os carregais sempre convosco, de acordo com o que quisestes. A assimilação, por automatismo, e a transmissão ao subconsciente é o meio de transmissão para a eternidade das qualidades adquiridas, fruto de vosso trabalho. Cada ato tem um eco e deixa uma marca. A técnica dos automatismos reside em vossa experiência cotidiana, na aquisição de cada habilidade mecânica ou psíquica. A objeção que podereis levantar contra a teoria da assimilação por automatismo das experiências vividas, isto é, perde-se o hábito por falta de uso, não vale, porque o que se transmite ao subconsciente é a aptidão e não o conhecimento. Vede que aquela permanece mesmo quando o conhecimento esvanece pelo desuso e sabe reconstruir rapidamente o que parece destruído. Daí você tem a ideia de que quando você tem hábitos
tanto bons quanto maus, que está lá interno a você. Você só consegue modificar se você conscientemente voltar dele e fazer uma releitura, fazer um ressignificado e criar um novo automatismo diante daquelas situações, né? Quando a gente tem o hábito de passar desapercebido, ver as pessoas à nossa volta e não se conecta com elas, não vê as pessoas que estão ao nosso lado, ou seja, não está sorrindo, não está agradecendo, não está dando um bom dia, fica no automatismo, né? E de vez em quando você se pega nisso, quando você está assim, muito introspectivo, às vezes você está andando e você não percebe as coisas, as pessoas até perguntam, você tem alguma coisa? Não, eu estou distraído, né? E distraído e você, parece que você se desconectou do mundo e às vezes, não é que isso seja ruim ou bom, né? Mas tem momentos que é importante a gente estar conectado, né, para ver o que está percebendo. E às vezes tem momentos que a gente se liga tanto a gente mesmo, e é importante ter esses momentos, né? Mas que às vezes a gente esquece das coisas que estão à nossa volta, né? Mas é só quando a gente se percebe disso. Quantas vezes a gente... você fez isso. Fiz, foi sem querer, né? E a gente não percebe que tem esses automatismos, né? E normalmente os amigos não falam nada pra gente, né? Só aqueles que estão com raiva com a gente que falam, você fez isso, você fez aquilo. Mas será que esses momentos assim que a gente fica meio aéreo em relação ao mundo não são justamente esses momentos que a gente vai lá no fundo para revirar a coisa e trazer de volta alguns desses automatismos e repensá-los? Eu acho isso também. É importante ter esses momentos também. É importante ter esses dois momentos, né? Que a gente possa visitar internamente, a gente se desconecta um pouco. Só não pode ficar o tempo todo conectado internamente e esquecer do resto, né? E ao mesmo tempo, e nunca ficar visitando a gente dentro mesmo, ficar só no mundo externo e você não sabe o que está sendo colocado para dentro, né? Então, esses dois momentos são importantes, né? E ainda sobre essa parte que a sua voz colocou, que o que se transmite ao subconsciente é a aptidão e não o conhecimento. Isso aqui ele é muito profundo, que é a questão do padrão e a outra que é o conhecimento. Um exemplo dessa ideia, vamos supor que uma criança ela vai para uma aula de dança. Aí elas vão ali treinando, ficam um semestre todo treinando uma coreografia para mostrar no final do ano, né? Então treina a coreografia, então elas sabem tudo de cor. Ali, para fazer aquela coreografia, é uma séries de aptidões, elas são adquiridas, a questão de coordenação, a questão dela conseguir movimentar ali o corpo dela de uma maneira mais harmônica, o centro de massa. Então, ou seja, ali é um conjunto de aptidões. E aí depois a pessoa mais velha, ela vai tentar lembrar da coreografia, ela não vai se lembrar. Porém, a série de aspectos, de aptidões que foram adquiridas para realizar aquela ação, ela, de certa maneira, ela fica e ela repercute uma série de outras coisas. Ela passa a ter uma postura, movimentos mais harmônicos, a maneira como ela senta, como ela se desloca, sabe? Até a maneira como ela se movimenta. Então, ela vai adquirindo uma série de características de acordo com aquele padrão. Mesmo que ela não se lembre mais de como que era certinho a coreografia, né, o conhecimento. Então, o conhecimento ele se perdeu, mas o padrão que permitiu aquilo acontecer, ele vai ficando e vai sendo usado em muitos e muitos outros aspectos. Por isso que é tão importante
uma criança, né, por exemplo, mas isso para todos nós, que as escolas, elas possam trabalhar com o máximo de inteligências possíveis, que seria a inteligência corporal, a inteligência social, a, a inteligência lógica e... Enfim, né, a gente sabe que tem aí uma série de multi-inteligências, porque cada uma repercute, ela assimila determinados padrões que vão sendo usados sem nem ela perceber. Né, então era esse... e só mais um ponto, às vezes eu já escutei um casal falando assim, ela queria fazer tal coisa, mas a gente não colocou porque... e foi exatamente com o caso da bailarina. Teve um casal que tinha uma filha que queria fazer balé. Aí eles, ela não vai ser bailarina mesmo. Aí acabaram que não colocaram. E a ideia é essa, que ali adquire uma série de aptidões, a questão da concentração, que vai sendo usados em áreas completamente diferentes, que às vezes a gente nem percebe, a gente nem acha que tem uma relação, mas tem. Né? Então, era isso que eu queria trazer. Você falou aí, me lembrou o Karate Kid, quando o professor lá, ele manda o cara limpar o carro, depois pintar a parede. Você lembra? Quem lembra do Karate Kid? Tem isso. Sim, Né? Que ele foi adquirindo o hábito e depois da luta ele utilizou aquilo que não tinha, ou seja, de um contexto completamente diferente. Né? Daí, todas as diversíssimas capacidades inatas, as quais tanto deve à vida, de outra forma não teria explicação se a repetição de inumeráveis atos de defesa deu ao animal o instinto da defesa. O agir moralmente conferirá ao homem hábitos morais. O pensamento desenvolve e enriquece a inteligência. Tendes, assim, o meio para poder retificar continuamente a substância de vossa personalidade. Vós mesmos podeis plasmá-los para o bem ou para o mal. A ideia, né, de você poder retificar esses hábitos, né? Assim, o vosso destino, produzido pelas qualidades que assimilasseis, constituído e cercado pelas forças que movesteis, pode sempre sofrer retoques por vossas próprias mãos. Assim, o férreo determinismo, imposto pela lei de causalidade, abre-se na zona das formações estendidas para o futuro, de um campo em que domina unicamente o vosso livre-arbítrio, senhor da escolha, que mais tarde, salvo ulteriores correções, vos prenderá por sua vez da mesma lei de causalidade. Eu não entendi esse erro. Deixa eu só ler esse final de frase aí de novo. Vosso livre-arbítrio, senhor da escolha, que mais tarde, salvo ulteriores correções, vos prenderá por sua vez da mesma lei de causalidade. Tá, as escolhas que eu fiz, né, por livre e espontânea vontade, elas passam a fazer parte dos meus automatismos, né, meus hábitos, é isso, né? Eu acho que foi isso que eu entendi. A gente pode sempre modificar, né? Sempre modificar essas nossas aptidões, né? Essas nossas automatismos nossos. Né? Por isso a importância da gente, às vezes, prestar atenção como que a gente está agindo diante de determinadas situações. Né? Quando a pessoa diz, eu nunca vou fazer isso, né? Mas no meio de uma multidão você é levado, no meio de determinadas situações você reage de forma, às vezes, agressiva, né? Mas eu não sou agressivo, mas dependendo da situação, aquilo está lá interno, né? Aquilo ainda não foi trabalhado dentro de você. Esse parágrafo também a gente não pode levar a gente a pensar, né, que as coisas acontecem não pelo determinismo, né, pelo destino, como se diz, né, mas aí você começa a entender também que você vai modificando e aquilo vai gerando outra consequência diferente
da primeira vez que você lidou com aquela situação, com aquele pensamento, com aquela experiência, né? E isso vai modificando a causalidade da sua vida, né? Porque antes você pensava que isso, você fazendo isso, representava aquilo. E tu vai aprendendo que conforme você modifica isso, o aquilo também vai se modificando. E você entende a relação de causa futura com o que você faz, né? Que entraria até no processo de causa-consequência. Sim. Né? Isso é muito interessante. Essa ideia, fica bem clara a figura que o Ismael mostrou, né? E a importância de você voltar e ficar revivendo, você não muda o passado, mas o significado que o passado tem para nós, que é o hoje, né? Isso a gente pode modificar. Né? – 66. Rumo às supremas ascensões biológicas. Faltam 2 minutos. Eu vou ler só a primeira frase. Eis a técnica do desenvolvimento do psiquismo que combina Lajeires e do espírito. Ô, louco. Isso aqui é bravo, hein? Técnica do desenvolvimento do psiquismo que combina Lajeires e do espírito. Escavando no subconsciente achareis todo o vosso passado que ressurge dos instintos, das tendências, das simpatias e antipatias. Quem poderia ter-vos construído repletos de conhecimentos gratuitos, instintivos, senão o vosso passado? Como poderia contê-los, o germe da vida, e depois, a um dado momento, desenvolvê-los prescientes e proporcionando ao ambiente, senão por uma restituição? Que processo de descentralização cinética seria esse, se não tivesse sido percebido por uma lei de equilíbrio, por um processo correspondente e proporcional de concentração cinética das qualidades adquiridas através de vidas e experiências? Existirá um único fenômeno do universo que vos autorize a acreditar ser possível algo diferente disso e que vos autorize a negar a lei de causalidade, de proporção, de equilíbrio, de justiça? Olhai para vós mesmos e encontrareis um abismo. Existem zonas mais profundas aos dos instintos mais estáveis, onde se agitam os impulsos fundamentais da vida, tal como foi definido em suas fases mais distantes. Isso aí principalmente quando a gente está naqueles automatismos de sobrevivência, né? De um momento de muita tensão, né? O instinto, praticamente o consciente sai fora e vai ser aquelas coisas que foram, já está no seu automatismo, né? Aquelas momentos de grande tensão e que depois você pensa assim, poxa, eu fiz isso, tanto coisa boa quanto coisa ruim, né? Eu sou assim, né? Então é você voltar para dentro de si, né? E tentar rearrumar isso, né? É muito difícil, quando é muito profundo, é mais difícil ainda essa modificação, né? Porque ela tem ramificações que às vezes a gente não tem controle. Eu fico pensando o quão difícil é para as pessoas que têm comportamentos extremamente viciantes, quase que psicopatias, sociopatias, o quão é difícil modificar isso internamente, né? Pessoas que têm alguns tipos de automatismo que é muito forte dentro dele e a pessoa tem que fazer um processo de reestrutura muito, muito grande, né? Às vezes é sofrido, mas é necessário. E são verdadeiras compulsões, né? Isso.